Amém? Glória a Deus. Preparados? Então vamos abrir a palavra na carta que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos 12, 1 ao 2. Todos acharam? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom e perfeito e agradável a Deus. Dá um outro pulo, lá em Efésios 5, do 15 ao 18. Só para complementar essa palavra que vamos ter hoje, de Deus. Efésios 5, do 15 ao 18. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a desgraças. Antes disso, enchei-vos do Espírito de Deus. Amém? Antes de tratar aquilo que eu gostaria de tratar, eu queria que vocês entendessem uma coisa do ser humano. Ele, por sua vez, tem um vazio dentro dele que precisa ser preenchido. A gente se sente vazio e a gente procura preencher esse vazio com outras coisas. O título dessa mensagem vai ser: Isso leva tempo. Mas esse vazio ele precisa ser preenchido de alguma forma, ou com os nossos desejos carnais, no barzinho, numa tabacaria, ou assistindo coisa que não deve, fazendo coisa que não deve. Sendo assim, nós queremos nos completar e trazer trazer a paz conosco. Que tipo de paz que a gente procura? Quando a gente bebe algum tipo de bebida, a gente se sente com paz, tranquilo. Quando a gente faz algum tipo que não era para fazer e não era para assistir, a gente se sente aliviado e a gente se sente satisfeito, a gente se alivia com aquela coisa, certo? Mas será que vale a pena? Porque é um alívio tão passageiro, é aquela coisa que nos enche, é tão passageiro, dura pouco. Seria muito melhor a gente procurar se encher daquilo que vai durar a vida eterna. Amor, alegria, procurar um Deus que possa nos encher, não de maneira... como eu posso falar, a curto prazo, mas completamente satisfeito. E é daí que entram os vícios. E é isso que eu queria tratar nos dias de hoje. Os vícios. Por quê? Porque não é fácil para ninguém. Toda vez que a gente cai no vício, que é contra a vontade de Deus, a gente cai, Deus não se agrada, e é muito difícil recomeçar. É muito difícil recomeçar. E aqui o apóstolo Paulo fala: não vos conformei com esse mundo, mas sejam transformados pela mente. Antigamente, você era uma pessoa que mentia, roubava, queria levar vantagem sobre os outros, procurava coisas, tentava encontrar a paz em coisas que não era para você procurar a paz. E como diz aquela pessoa curiosa, ela quer procurar aquela paz, aí ela já está na carne, e ela não consegue sair. E é necessário de um Deus
de um sacrifício do seu Filho para que possa nos mudar. Porque Deus deu a palavra para os seus filhos, mas aquilo não adiantou. Não adiantou e precisava que alguém demonstrasse o amor. Olha só o que eu fiz por você. E você continua nesse vício. Olha só o que eu fiz por você. Eu fiz tudo isso por você e você não larga desse vício. Eu preciso... Eu não me importo o que você fez. Não importa aquilo que você deixou de fazer, se você deixou de falar com o irmão do lado, se você fez aquilo, se você fez aquilo outro. O que importa é que eu me sacrifiquei por você e você precisa se mexer, você precisa ser transformado. Tem uma pequena passagem lá no comecinho que é: façamos a imagem e semelhança. O homem, façamos a imagem e semelhança. Aí eu te pergunto, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você Deus, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a verdade. Então tudo bem, você mentindo, você roubando, é possível ver Deus? É possível ver Deus quando você mente? Quando rouba, é possível ver a Deus? Deus é respeito. E quando você está lá, no trânsito, desrespeitando os outros, não se transformando e sendo renovado da maneira que Deus quer que você renove, que você seja renovado, desrespeitando os outros, é possível ver a Deus? Não é possível. Não é possível. Não se trata eu vou obedecer porque está na lei. Eu vou obedecer porque está na lei, ou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu vou obedecer. A obediência é reflexo do amor. Você faz isso de livre e espontânea vontade, você não faz isso porque uma lei te manda. Você não faz isso porque uma lei manda. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás. Isso é baseado na sua ética e na sua moral. E se a sua moral está assim, estragada, quebrada, ela tem que ser consertada. Nós precisamos de um arrependimento, sim. A gente precisa de um arrependimento. Mas nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, fala que vocês não vão ser salvos pelos seus esforços. Não vão. Vocês vão ser salvos pela graça de Deus, pela graça imerecida. Vocês vão ser salvos porque Jesus foi bom, e não porque você é bom. Nós não somos. Erramos, somos passíveis de erro. E existe uma grande diferença entre mentir e ser mentiroso. Roubar e ser um ladrão. Está errado. Mas nós temos que vigiar a todo tempo. Ser de vigiantes e sóbrios a todo tempo, como Pedro falou. Porque o diabo... ele anda em derredor, tramando como um leão a quem possa tragar. Se você é fraco para aquela coisa, por que você vai lá fazer? Se você é fraco em bebida, o que você vai fazer num barzinho? Se você é fraco para fumo, o que você vai fazer perto de uma tabacaria ou de gente que fuma? Você precisa ser transformado. Se você é fraco para ver coisa que não deve, para que você vai ver? E olha, o apóstolo Tiago, em capítulo 1, versículo 14, está falando que os seus maus desejos vão se atrair e você vai pecar. Então, quando você procura aquilo que não deve, você já está chamando aquele mau desejo, aquela vontade insaciável que você tem de fazer, os maus desejos, para você. Aí você já está na tentação. E eu gostaria, e claro que é a vontade de Deus, de nós sermos sábios. E se nós somos sábios, temos que procurar sempre, a toda vida, a todo momento, nós nos afastarmos da tentação, fazer o possível para evitá-la. Para que eu vou lá se eu posso evitar? Eu preciso disso. E o tema da mensagem, isso leva tempo. Eu aceitei Jesus, beleza, então estou curado. Não, isso leva tempo mesmo.
É fato que isso leva tempo. Você praticamente levou a vida inteira, a sua vida inteira, fazendo aquilo que não deve, vendo aquilo que não deve, fumando aquilo que não deve, bebendo aquilo que não deve. Vício que te afasta de Deus. E sabe qual é o problema? É quando esses vícios se tornam prioridade na sua vida. E você se sente bem com isso. Mas nossa prioridade é o Senhor. Por quê? Ele nos criou. Os seus pais não criaram cada um de vocês? Então, então nós devemos respeito a Ele. É só respeitar. Obediência é sinal de respeito. Obediência é sinal de respeito. Mesmo que esteja difícil, está difícil, mas eu estou ali, obedecendo. E Deus se agrada. Ele sabe, que nós somos carne. Porém, quando Ele sabe dos nossos defeitos, sabe quais as nossas limitações e sabe qual é o nosso vício. Então, quando Ele vê, assim como o Tiago falou, quando Ele vê, se vocês passarem por essas provações e tentações, vocês receberão a coroa da vida. Vocês receberão a coroa da vida. Não tem prêmio maior que esse, de estar na presença do Senhor. É aquela paz que eu estou falando, de ser completamente saciados, completamente cheios do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, a obediência é só um reflexo. É só um reflexo do amor que Deus tem por nós, através do seu único Filho, porque é através só dele. Você quer se livrar da mentira? Quer buscar a verdade? Olha para Jesus. Você quer parar de roubar e ser verdadeiro e honesto? Olhe para Deus e Jesus. Você quer saber como Deus age, pensa e anda? Olhe para Jesus. Nós precisamos disso. Como eu falei, o ser humano é falho e ele tem um vazio dentro dele. Tanto é que nunca nós estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais. Eu viajei, aí quando volta de viagem, fica aquele vazio. E eu quero mais. Quero mais. E quero mais. Cada vez mais. Quando eu faço um ato ilícito, quando eu termino esse ato ilícito, e que eu gosto dele, porque nós somos carne, nós queremos mais, cada vez mais, e isso precisa ser tratado. Antes éramos mentirosos, agora não somos. Pode ter certeza que se alguma coisa mudou em você, é porque você foi transformado e a sua mente está renovada. É isso. E dá um pulo lá em Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 em diante. É o que não se deve fazer. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com o que insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será ainda pior o castigo que essa pessoa vai merecer. O cara já está na prática, o cara já está no erro. Ele ouve a história de um homem, mas mesmo assim, ele continua no erro. Diferente de nós. E aí, como diz, quão grande será o castigo
se vocês ouvirem falar do Filho e ainda continuarem no erro. O problema não é o pecado. O problema é o que o pecado faz com você. Porque chega uma hora que a pessoa, ela mente tanto, ela rouba tanto, que ela acha que a mentira é uma verdade. Que ela acha que o roubar, não é tão ruim assim. Deus entende. Coisas do tipo. Quando uma pessoa ela é viciada, vamos pegar o chocolate. Até ela desacostumar com o vício dela, isso vai levar tempo. Então nós precisamos, seja o que for, eu não preciso saber qual que é o vício do Paulo, qual que é o vício do Maurício, qual que é o vício do Fernando, tanto faz. Eu não preciso, Deus sabe qual que é a sua fraqueza. E o Espírito Santo de Deus fala qual é a sua fraqueza a todo momento e fala que você tem que levantar. Você tem que levantar, se reerguer e ser forte e recomeçar caso caia sempre. E quando eu falei da imagem e semelhança, vamos supor, você é um vaso, certo? Quando estava no livro de Jeremias, que o oleiro faz o vaso, aí o vaso quebra. A gente tem a água como sendo o Espírito. Se eu tiver com o vaso quebrado, adianta eu derramar água? Ele vai se consertar? Ele não vai se consertar. Não vai mesmo. Sabe por quê? Porque é aí que entra o arrependimento. Por isso que você precisa nascer de novo. Porque não adianta remendos. Não tem essa história de remendos. Existe sim uma história de transformação, renovação da mente. Não adianta eu me basear na lei. Sendo que, o que me corresponde aqui dentro, não é aquilo que eu gosto. Se você não está satisfeito de ir à igreja, não venha forçado. Me desculpe, mas a verdade é essa, não venha forçado. Venha porque você quer, obedeça porque você quer. E porque é a vontade do Senhor. E é basicamente isso. Isso leva tempo. Você passou a sua vida inteira como eu falei, fazendo coisa que não deve, bebendo. Então, até você ser transformado, isso vai levar tempo sim. E é necessário que estejamos cada vez mais em Deus, porque a única forma de nos curar é Deus. Ele claramente falou para Boa Samaritana, se você beber essa água, você está se enchendo, mas você vai esvaziar. Você vai sentir sede de novo. Então, que tal eu te apresentar uma água que você nunca vai se sentir vazio de novo. Você nunca terá sede de novo. Jesus, é isso. Esse sempre foi o motivo, o propósito de nossas vidas. A gente tem um Deus. Fomos criados por um Deus, a fim de viver eternamente com Ele. A Bíblia fala que o lago de fogo não foi criado para homens, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas do jeito que as coisas estão, a gente dá algumas brechas para que nós nos comportemos cada vez mais com Satanás e seus anjos. E não é essa a vontade de Deus. Deus não é seu inimigo, não. Porque às vezes quando a gente comete pecado, a gente acha que Deus deve estar recaindo a ira do Senhor contra nós. E não é verdade. Agora olha o que o diabo faz. Eu sei o teu pecado. Você é fraco. Você não consegue. Você está na minha mão. Você não vai escapar de mim. E aí ele dá o que é bom. Mas, como o meu grande amigo aqui fala, o diabo dá o bom. Mas quem dá o excelente é Deus. Fim de papo. O diabo é o grande acusador da sua vida. Ele vai falar que você é indigno. Mas o nosso advogado fiel, que é Cristo, vai falar que nós somos amados. Amém. Glória a Deus. Não importa. Não importa o que
o diabo nos acusa, o Deus também sabe do nosso pecado, mas Ele não vai chegar e vai falar que eu sou indigno. Ele vai me levantar, vai caminhar comigo, vai me mostrar de novo, pela 50ª vez, quantas vezes forem necessárias, até o final de nossas vidas, qual é o verdadeiro caminho que nós devemos andar. E o caminho é Jesus. Nós temos que ser transformados até que nós tenhamos o caráter de Jesus. Não adianta eu chegar aqui e fazer as coisas que Jesus fazia. Não, eu preciso primeiro ter o caráter de Jesus. Porque eu não quero ver ajudar os outros, os pobres, os necessitados, como uma obrigação. Eu quero usar isso como se fosse um privilégio. Servir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio, é uma honra servir a Deus. E por isso que nós precisamos transformação de mente. Como o apóstolo Paulo diz, é impossível. É impossível. Não existem não vai existir mentiras nos céus, não vai existir ladrões nos céus, não vai existir nada disso. Só pessoas de bom caráter. E se alguma coisa no seu coração diz que você está incomodado sim com esse vício miserável, é porque o Espírito Santo de Deus te alerta e está mudando você. Você não é mais o mesmo. Esse sim é o nascer de novo. Ser transformado pela graça, renovado pela graça, abençoado pela graça e salvo pela graça. Amém? Vamos nos pôr de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nos ajude nessa caminhada tão difícil. Nós somos muitas vezes abatidos pelos vícios, Senhor. Esses vícios que nos perseguem, que nos consomem a cada dia, Senhor. Que nós sejamos cada vez renovados. Que renova a nossa mente, renova nosso agir, o nosso andar, Senhor. Deus, perdoa nossas falhas. Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Nós sabemos muitas vezes o que estamos fazendo e somos levados a caminhos que nós não queremos, Senhor. Nós queremos ir até Ti. O nosso alvo é Cristo, Deus. Nós queremos estar contigo no paraíso, onde não há dor, onde não há pranto, não há ranger de dentes. E somente a alegria e o Senhor. Nós te pedimos isso, que nos perdoe e continue nos sustentando com a sua graça, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que cada pessoa aqui esteja abençoada no nome do Senhor Jesus, e leve, Senhor, essas pessoas em segurança, Pai. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.